Jonas era um profeta, mas não um profeta comum. Sua história começa no século 8 a.C., durante o reinado de Jeroboão II, rei de Israel. Ele era de Gat-Hefer, uma pequena cidade no norte de Israel. Jonas, um servo fiel de Deus, já havia cumprido várias missões, mas uma em particular mudaria sua vida e o tornaria conhecido em toda a história. Uma missão que ele tentou, a todo custo, evitar. Certo dia, Deus falou com Jonas, dando-lhe uma ordem que parecia impossível de cumprir. Ele deveria ir a Nínive, a capital do Império Assírio. Nínive era uma cidade conhecida pela sua crueldade, idolatria e imoralidade. Deus tinha ouvido o clamor do pecado da cidade e, por isso, decidiu que ela seria destruída. Mas, em vez de enviar uma mensagem de destruição, Deus instruiu Jonas a pregar contra a cidade e chamar os ninivitas ao arrependimento. A ordem foi clara. Levanta-te, vai a Nínive, aquela grande cidade, e proclama contra ela a mensagem que te digo. Jonas 1:2. Jonas, contudo, não ficou disposto a obedecer. A missão parecia terrível. Nínive era inimiga de Israel, e os assírios eram conhecidos por sua brutalidade nas guerras. A ideia de que Deus quisesse oferecer misericórdia àqueles que haviam causado tanto sofrimento a seu povo parecia absurda para Jonas. Ele não queria ver os inimigos de Israel se arrependendo e sendo perdoados. Em vez de obedecer à ordem de Deus, Jonas tomou uma decisão drástica: fugir. Jonas foi até Jope, um porto na costa do Mediterrâneo, e comprou passagem para Tarso, que ficava na direção oposta a Nínive. Ao embarcar no navio, ele acreditava que poderia escapar de Deus. No entanto, como sempre acontece, ninguém pode escapar dos planos divinos. Assim que o navio saiu, uma grande tempestade se abateu sobre o mar, tão forte que o barco quase se despedaçou. Os marinheiros, temendo por suas vidas, começaram a orar a seus próprios deuses e a lançar carga ao mar para aliviar o peso do navio. Enquanto isso, Jonas estava abaixo do convés, dormindo tranquilamente. O capitão do navio o acordou, dizendo: Levanta-te e clama ao teu Deus. Talvez ele tenha compaixão de nós e não pereçamos, na Jonas 1:6. Os marinheiros, então, lançaram sortes para descobrir quem era o culpado pela tempestade, e a sorte caiu sobre Jonas. Percebendo que a tempestade havia sido causada pela sua desobediência a Deus, Jonas confessou sua culpa e disse que, para que a tempestade cessasse, eles precisavam lançá-lo ao mar. Com relutância, os marinheiros obedeceram. Eles lançaram Jonas ao mar e imediatamente a tempestade se acalmou. Os marinheiros, assombrados pela demonstração de poder de Deus, temeram grandemente e ofereceram sacrifícios ao Senhor, reconhecendo sua autoridade. Mas a história de Jonas não terminou ali. Enquanto ele afundava nas águas, Deus preparou uma grande fish, uma criatura que o engoliu e o manteve em seu ventre por 3 dias e 3 noites. Durante esse tempo de confinamento e solidão no ventre do peixe, Jonas teve um momento de reflexão e arrependimento. Ele orou a Deus, reconhecendo sua soberania e misericórdia. Em sua oração, Jonas declarou: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Jonas 2:2. Ele reconheceu que, apesar de sua desobediência, Deus o havia salvado e que ainda havia esperança de restauração. Deus, ouvindo a oração de Jonas, ordenou que o peixe o vomitasse na terra firme. Assim, Jonas foi libertado do ventre do peixe e, finalmente, recebeu de Deus uma segunda chance. O Senhor então repetiu a ordem: Levanta-te, vai a Nínive, a grande cidade, e proclama contra ela a mensagem que te digo. Jonas 3:2. Desta vez, Jonas obedeceu e foi até Nínive, disposto a cumprir a missão. Ao chegar à cidade de Nínive, Jonas proclamou a mensagem de arrependimento. Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Jonas 3:4. A cidade era enorme, e a jornada de Jonas atravessou 3 dias de caminhada. O impacto de suas palavras foi imediato. O rei de Nínive, ao ouvir a mensagem, se levantou do seu trono, tirou suas vestes reais e se cobriu de cinzas, demonstrando humildade e arrependimento. O povo de Nínive, desde os mais altos até os mais humildes,
se arrependeu de seus pecados. Jejuou e se vestiu de saco, clamando a Deus pela misericórdia. A grande surpresa veio quando Deus, vendo o arrependimento sincero dos ninivitas, teve compaixão e decidiu não destruir a cidade. A destruição que havia sido prometida foi adiada. Deus mostrou que a sua misericórdia é maior que o castigo e que ele deseja que as pessoas se arrependam para serem salvas. Jonas, no entanto, não ficou feliz com a decisão de Deus. Ele ficou extremamente irritado, pois acreditava que os ninivitas não mereciam perdão. Ele se retirou para fora da cidade, assentou-se à distância e ficou esperando ver o que aconteceria com Nínive. Ele queria ver a cidade ser destruída. Em sua frustração, Jonas orou: "Agora, ó Senhor, tira a minha vida, pois melhor é para mim morrer do que viver." Jonas 4:3. Foi então que Deus, em sua paciência e sabedoria, ensinou uma lição a Jonas. Deus fez crescer uma planta que deu sombra a Jonas, aliviando-o do calor do sol. Jonas ficou contente com a planta, mas no dia seguinte, Deus enviou um verme que a fez murchar e morrer. Quando Jonas viu a planta morrer, ele ficou ainda mais irritado. Deus então falou com ele, dizendo: "Tens compaixão da planta que não te custou trabalho nem fizeste crescer, e eu não terei compaixão de Nínive, aquela grande cidade, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua esquerda, e também muitos animais." Jonas 4:10, 11. A lição era clara. Deus tem compaixão de todos os seres humanos, e sua misericórdia não tem limites. Jonas estava mais preocupado com o conforto de uma planta do que com a salvação de centenas de milhares de pessoas, e Deus usou isso como um exemplo para mostrar a profundidade do seu amor e da sua compaixão. A história de Jonas é um relato poderoso sobre a soberania de Deus, a misericórdia divina e a transformação que o arrependimento pode trazer. A cidade de Nínive, uma grande nação que antes estava marcada para a destruição, foi poupada por causa do arrependimento sincero do povo. E Jonas, que inicialmente fugiu de sua missão, aprendeu que Deus é um Deus de segundas chances, não apenas para ele, mas para todos que se voltam para ele com um coração arrependido. A mensagem central da história de Jonas é clara: Deus ama todos os povos, até mesmo aqueles que nos parecem indesejáveis. Ele oferece a oportunidade de arrependimento a todos que se voltam para ele. Além disso, a história nos ensina que a misericórdia de Deus não pode ser limitada pela nossa compreensão humana. Ele é o juiz justo, mas também o Salvador compassivo. Livro de Jonas nos desafia a refletir sobre nossas atitudes em relação ao perdão e à misericórdia. Será que estamos dispostos a perdoar aqueles que consideramos inimigos, como Deus perdoou Nínive? Ou será que nos colocamos no lugar de Jonas, preferindo ver a destruição em vez da restauração? A história de Jonas continua a ser uma lição atemporal sobre a graça de Deus e a profundidade do seu amor por todos os seres humanos. A história de Jonas continua a ecoar em nossos corações como um convite à reflexão sobre a graça divina, o arrependimento genuíno e a misericórdia incondicional de Deus. Quando observamos o desfecho da história, vemos a dificuldade que Jonas teve em aceitar a decisão de Deus em poupar Nínive. Sua raiva não era apenas pela salvação de uma cidade inimiga, mas também pela grandeza do amor de Deus, algo que ele não conseguia compreender plenamente. Para Jonas, a justiça de Deus deveria ser rígida e punitiva, mas Deus lhe ensinou que sua justiça também se manifesta em sua misericórdia. Enquanto Jonas se afastava da cidade, esperando que Nínive fosse destruída, Deus o desafiou de uma maneira que ele não poderia prever. A planta que Deus fez crescer para dar sombra a Jonas foi uma lição prática e direta sobre o valor da compaixão divina. A planta não durou mais do que um dia, mas foi suficiente para que Jonas sentisse a diferença entre o alívio da sombra e a angústia do sol forte. Quando Deus permitiu que a planta morresse, Jonas ficou irritado e mais uma vez pediu para morrer, uma reação que revela a profundidade de sua frustração.
A pergunta de Deus a Jonas, que termina o livro, é profundamente reveladora. Você tem compaixão de uma planta que você não fez crescer, que apareceu em uma noite e desapareceu em um dia, e eu não teria compaixão de Nínive, aquela grande cidade, onde há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua esquerda. Jonas 4, 10, 11. Deus estava apontando para a incoerência no coração de Jonas. Ele estava mais preocupado com uma planta, algo que não tinha valor eterno, do que com vidas humanas, que têm valor eterno aos olhos de Deus. Isso revela algo muito importante sobre a natureza do amor de Deus. Ele valoriza cada vida, cada alma, independentemente de sua origem, condição ou passado. O arrependimento de Nínive foi genuíno e profundo. O rei de Nínive, ao ouvir a mensagem de Jonas, não apenas se humilhou, mas também ordenou que todo o povo se arrependesse, se vestisse de saco e jejuasse, implorando pela misericórdia de Deus. Esse arrependimento coletivo, de um povo inteiro, é um exemplo de como, quando há verdadeiro arrependimento, há a possibilidade de restauração. Deus viu a sinceridade do coração dos ninivitas e, em sua grande misericórdia, poupou a cidade da destruição. Isso mostra que o desejo de Deus é salvar, não destruir, e que Ele está sempre pronto a oferecer perdão àqueles que se arrependem e se voltam para Ele com sinceridade. Esse evento também serve como um poderoso lembrete de que, às vezes, nossa visão da justiça de Deus é limitada. Como humanos, tendemos a julgar com base no que vemos e no que sentimos. A raiva de Jonas era, em muitos aspectos, uma manifestação do nosso próprio desejo de justiça humana. Uma justiça que muitas vezes busca vingança em vez de redenção. No entanto, a mensagem que Deus nos transmite por meio de Jonas é que Ele é misericordioso e deseja que todos se arrependam e sejam salvos. Quero que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2 e 4. Deus, em sua infinita sabedoria, sabe que a verdadeira justiça está em oferecer a oportunidade de arrependimento, não em castigar de imediato. O livro de Jonas também nos ensina sobre a paciência de Deus e a sua disposição em nos dar uma segunda chance. Quando Jonas fugiu de Deus, ele foi perseguido pela graça divina. Deus não o abandonou, mas preparou um peixe para resgatá-lo. Esse peixe, longe de ser um castigo, foi uma forma de livramento e uma oportunidade para Jonas refletir sobre suas ações e voltar ao seu chamado. Às vezes, Deus nos coloca em situações difíceis não para nos punir, mas para nos trazer de volta ao seu propósito para nossas vidas. Ele é o Deus das segundas chances, sempre disposto a nos restaurar, não importa o quanto tenhamos nos desviado. A história de Jonas também reflete o caráter de Deus em relação a nações inteiras. Embora Nínive fosse uma cidade pagã, inimiga de Israel, Deus a amava. Ele não via Nínive apenas como uma nação corrupta, mas como um grupo de pessoas perdidas que, ao se arrependerem, poderiam experimentar sua graça. Deus não faz acepção de pessoas ou de nações. Sua misericórdia é ampla e universal. Ele deseja que todas as nações conheçam seu nome e vivam de acordo com os seus princípios, e ele está disposto a alcançar qualquer pessoa, independentemente de sua cultura, origem ou passado. É importante também refletir sobre a coragem de Jonas. Embora inicialmente tenha fugido de sua missão, ele foi chamado a confrontar um povo poderoso e temido. A missão de Jonas era extremamente difícil. Ele estava indo para uma cidade conhecida pela sua violência e crueldade, e a mensagem que ele trazia era de condenação. O que Jonas não percebeu de imediato é que sua missão era, de fato, um ato de compaixão. Embora parecesse uma tarefa de condenação, era na realidade uma oportunidade de vida para o povo de Nínive. Além disso, o livro de Jonas revela algo sobre o coração humano. Mesmo após a grande misericórdia de Deus, Jonas ainda não compreendia plenamente a natureza do amor de Deus. Ele se opunha à ideia de que Nínive fosse poupada. Sua raiva diante do perdão de Deus nos desafia a olhar para nosso próprio coração. Será que nós, muitas vezes, não agimos de maneira semelhante, desejando ver a justiça de Deus de acordo com os nossos próprios padrões,
e não com os dele. A lição final de Jonas é uma lição de transformação. Ele foi transformado por sua experiência com Deus. Ao longo de sua jornada, ele passou de um homem relutante e fugidio para um profeta que finalmente obedecia ao chamado de Deus. Sua transformação interior não foi fácil, mas ela foi fundamental para o cumprimento da missão que Deus lhe havia confiado. A história de Jonas é uma das mais ricas da Bíblia, repleta de lições sobre a misericórdia de Deus, o poder do arrependimento e a responsabilidade de cada um de nós em cumprir o propósito divino, mesmo quando ele nos desafia a amar os que achamos indignos de perdão. Jonas nos ensina que o amor de Deus não tem fronteiras e que todos têm a oportunidade de se arrepender e encontrar redenção. A grande mensagem de Jonas é que a misericórdia de Deus está disponível para todos, mesmo para aqueles que, à primeira vista, parecem mais distantes de sua graça.